Essa madrugada eu acordei por volta, eu tinha deitado e acordei por volta, obrigado, veio até numa taça nobre aqui, obrigado, amor. Era umas 11h45 da noite, eu tinha deitado umas 10 horas, e eu tinha preparado um texto, estava estudando naquele texto por algum tempo, algum período, mas quando eu deitei na cama, o Senhor me incomodou de uma tal forma, a Débora achou que eu estava passando mal, mas estava mesmo, passando mal de presente, de tanto que eu estava agoniado por algo que estava acontecendo e fervendo no meu coração, porque veio no meu coração e na minha mente uma passagem, um trecho que é tão conhecido, que você já deve ter ouvido, que você já me ouviu falar nesse lugar, mas nessa noite ele ferveu no meu coração. Então eu me levantei, fui para a cozinha e fui de novo estudar o mesmo texto. E a Débora desceu atrás e falou, você está passando bem? Falei, agora eu estou. Agora eu estou passando bem. Agora eu estou na companhia da palavra do Senhor. Então nós vamos ler esse trecho tão conhecido, que está lá em Mateus 8, Mateus capítulo 8, versículo 23 até o 27. Nós vamos ler esse texto e nós vamos ver alguns aspectos, e esses aspectos e essas lições para nós, elas devem ser aplicadas. Então vamos ler. Diz assim, Mateus 8, 23 até o 27. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Até aqui. Jesus, acalmando a tempestade, é um dos milagres que está citado nos evangelhos, nos 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas. Só João não mencionou esse fato. E esse milagre é o primeiro de 4 milagres que estão na sequência relatados no Evangelho de Mateus. A libertação, logo na sequência de Deus acalmar e fazer esse milagre, ele chega do outro lado e ele faz a libertação de um endemoniado que está em Gadara. Depois ele cura a mulher do fluxo de sangue e na sequência ele ressuscita a filha de Jairo. São 4 milagres acompanhados pelos seus discípulos. E agora esse primeiro milagre acontece no Mar da Galileia. Também é conhecido como Mar de Tiberíades. Na verdade, é um super lago, um lago muito extenso, de água doce, que está localizado no norte de Israel. Ele tem 19 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros aproximadamente de largura, a sua área total é de 166 quilômetros quadrados. É um belo de um lago, é um mar de águas, por isso chamado o Mar da Galileia. O que me chama a atenção é que no versículo 24 está escrito, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. O que chama e acende a luz é o de repente. Algumas tempestades nas nossas vidas, elas não anunciam. Às vezes você está com tudo sob controle, você fala, agora vai. Sabe, quando você tira um monte de coisa da sua frente, um monte de dívida, um monte de situações, relacionamentos são resolvidos, você volta a falar com aquele teu primo, você relaciona-se novamente com a tua mãe de uma forma amigável, porque você estava brigando com ela. Você tira essas coisas da frente, então parece que você está num mar bom para navegar. Assim como os discípulos, quando eles saíram para navegar, que Jesus entra no barco,
Eles entram também, e aí parece que tudo vai bem, porque ninguém sai para navegar numa tempestade, a gente sai quando está tudo bem. Ninguém coloca o barco para pescar quando as coisas estão turbulentas, você põe quando tudo está em ordem, que você tem a isca e tudo mais. Então, quando eles saem, está tudo bem, mas de repente, diga comigo, de repente, assim muitas tempestades se levantam nas nossas vidas, de repente. Não anuncia. É um diagnóstico, é uma perda, é um golpe de pix que você cai, é alguém que te assalta, é alguém que te fala uma coisa que estraga a tua vida, porque há uma revelação de um pecado de repente de alguém e aquilo te atormenta, é uma fofoca que chega, é um sopro de Satanás que vem de alguém endemoniado como Judas para te trair. Então, essa tempestade acontece de repente, e naquela ocasião que aconteceu para os discípulos, algo tem que ser destacado. Tão de repente foi a tempestade, mas tão presente estava Jesus. Jesus estava no barco. Às vezes a gente tem um pequeno vislumbre do que aconteceu aqui, mas dentre essa primeira cena da tempestade chegando de repente, de Jesus estar num barco, tem que trazer para a gente alguns questionamentos. Porque talvez nesta manhã, alguns de nós podem estar realmente nessa tempestade. Talvez você, há uma semana, está numa tempestade que tem te jogado de um lado para o outro, que tem tirado o teu sono e você está sendo sacudido na tua cama como uma tempestade. A minha pergunta é, quem está no barco com você? A minha pergunta então continua, Jesus está no teu barco? Eles estavam pressionados, eles estavam atormentados, eles estavam realmente sem saída. Como esse palmeirense está no meio de um monte de corintianos sentado hoje aqui. Deus vai mostrando algumas ilustrações, né? O palmeirense vem todo feliz para a igreja e ele senta e é escoltado. Tem 3 corintianos sentados ali, ó. De repente se abateu uma tempestade sobre nós. O que aconteceu? O que está pegando? O Gustão está lá na porta hoje recebendo as pessoas. E o Augusto às vezes chega para mim e fala assim, o que está pegando? Jeitão dele, o que está pegando? Porque ele percebe que eu estou quieto, e aí vai tendo amizade, e ele já chega assim, Nelson, o que está pegando? Jesus está no barco, a tempestade se levantou, mas Jesus estava dormindo. E esse é um fato muito bonito. Jesus dormindo num barco no meio de uma tempestade mostra a sua humanidade. Mostra que o Cristo encarnado estava ali na sua atitude humana. Porque para dormir numa tempestade você tem que estar muito cansado. Das pessoas que eu conheço aqui, talvez o Felipe dormiria numa tempestade quando está cansado. E alguns outros que, se estão muito cansados, pode estar caindo no mundo, o cara consegue dormir. Jesus devia de estar muito cansado pela caminhada, pelos milagres, ele estava andando demais. E então agora ele entra no barco e aquele balancinho inicial antes da tempestade o fez dormir, e ele não acorda durante a tempestade. Então, isso é uma fotografia da humanidade de Cristo. Pega isso aí, porque nós vamos usar realmente isso para entender o que Deus vai falar com a gente. Nós temos um Cristo, um Deus, o Deus encarnado, como as crianças dizem, né? O Deus, vou falar com o Deus. Deus está encarnado, dormindo no barco, no meio de uma tempestade. Então, os discípulos agora, versículo 25, diz que eles vão acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer, eu vou morrer. Estavam apavorados. A leitura que eles estavam fazendo da situação, do balanço do mar, os seus sentidos, o seu olho, o seu rosto, tudo estava sendo atormentado por um vento tão forte que levantava as ondas ao ponto delas encherem o convés do barco de água.
Então eles fazem uma leitura, provavelmente tinham alguns ali pescadores, alguns não. Mas até aqueles, todos estavam apavorados, aterrorizados. Eles estavam fazendo uma leitura do perigo. Eles estavam percebendo que aquilo poderia levar a um fim trágico. A gente faz essa leitura também, muitas vezes a gente começa a sentir o frio, o medo do perigo, da situação, da dívida, da situação do diagnóstico, de algo que é incontrolável, que está nos nossos filhos, de pensamentos malignos que vêm na cabeça dos nossos parentes, e isso começa a nos dar medo, isso começa a aterrorizar a gente, isso começa a atordoar-nos e nos jogar de um lado para o outro como quem está no meio da tempestade num barquinho. E então eles vão acordar Jesus. Imagina a situação de chegar lá, em algum canto que Jesus está dormindo, e eles vão acordar Jesus tranquilamente dormindo, e eles apavoradamente, desesperados, segurando para ficar em pé. E Jesus no soninho. Assim como aqueles homens, hoje talvez você precise acordar o mestre, ou melhor, lembrar que ele não dorme. A partir de agora, o mestre não está mais como aquele que se cansa, mas ele não tosqueneja. Você e eu precisamos lembrar que ele está pronto para nos socorrer. Nessa manhã, seja qual for o teu problema, eu não tenho a mínima dúvida de que ele é o Senhor que vai além das possibilidades. O que é que atormenta a tua alma nessa manhã? Você está sentindo perigo? Você está ouvindo o zum, zum, zum que te traz medo? Os boletos chegaram. Isso tira o sono, né? A condenação chegou. A intimação bateu à tua porta. O teu advogado disse que não sabe muito bem como te defender. Tem situações que o advogado precisa ter um discernimento para saber por onde defender. E defender alguém não é inocentá-los muitas vezes, é só dar o direito a que tem aquele que é culpado também, né, Nelson, que é advogado? Você simplesmente pega alguém que é culpado de uma situação e garante que ele vai ser tratado dentro da lei para quem é acusado e culpado, e é réu culpado, condenado. Jesus, porém, é aquele que chega diante do condenado e do culpado e tem o poder de libertar, de livrar e de declará-lo livre. As ondas desta vida estão te castigando. Aqueles homens estavam com Jesus no barco. Como que está o barco da tua vida? Outro dia, quando eu falei sobre essa mensagem, eu acho que eu comentei, né? Que muitos têm de tudo no seu barco. Você chamou todo mundo para o seu barco, menos aquele que é o mais importante, que é Jesus. Tem o pessoal das antigas, tem os influenciadores dos dias de hoje, tem Roberto Carlos especial. Eu gosto de Roberto Carlos, não tem problema nenhum. Mas na tempestade, o único que consegue calar o vento e o mar é Jesus Cristo de Nazaré. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Ele pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo? A resposta seria óbvia, mas essa é uma pergunta retórica que não é para ser respondida. É para gerar no nosso coração um questionamento de nós mesmos. É interessante que Jesus está relacionando o medo e o pavor com o tamanho da fé deles. Vocês estão com tanto medo assim, homens de pequena fé? Dá para trocar isso e dizer: porque vocês têm pequena fé é que vocês estão com tanto medo. Nós fraquejamos diante das tempestades. As nossas pernas balançam, os nossos joelhos não nos sustentam. Você perde o fôlego. Mas nessa manhã, como nessa madrugada, eu fui tocado lá na mesa da cozinha de casa.
O Senhor me tocando e dizendo, aos apavorados, aos amedrontados, aqueles que estão diante de problemas que são impossíveis para o homem. Nessa manhã, deste púlpito você vai continuar ouvindo. Existe um Deus que vai para além das possibilidades, Ele vai para além das impossibilidades, Ele vai para além de qualquer coisa que você não consiga fazer e resolver, porque Ele é Senhor e Ele tem todo o poder. Tem que lembrar disso. É interessante que Tiago, líder da igreja, depois que Jesus sobe à glória, ficaram aqueles que comandaram a igreja. Tinha o Tiago, meio-irmão de Jesus, que não era. Jesus andava com 2 Tiagos, o Tiaguinho e o Tiagão, porque era um menor e um maior. E na Bíblia tem 4 Tiagos. E às vezes a gente confunde o Tiago que escreveu a epístola como ele sendo um dos apóstolos. Ele não era. Aliás, ele só dá crédito a Cristo Jesus bem depois. Mas eu quero fazer uma relação aqui com o Tiago, que era meio-irmão de Jesus e que só foi crer e ser um grande líder depois que Cristo sobe à glória. E ele escreve uma epístola. Você tem uma epístola, uma carta na tua Bíblia, que é a carta de Tiago. E Tiago 1, desse que foi líder da igreja em Jerusalém, versículos 5 a 8 diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha aqui o trecho que eu quero destacar. Peça, porém com fé, sem duvidar. Diga comigo, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O assunto no meio do mar toca no coração daqueles discípulos apavorados, e Jesus, recém-acordado, talvez com a cara de sono, o olho meio fechado, meio, sei lá como você acorda assustado, ou quando você acorda com o ímpeto de alguém gritando, ele leva o assunto e engrandece mais ainda. Ele diz assim: vocês estão com muito medo porque tem pouca fé. E o grande líder da igreja de Jerusalém vai fazer aqui uma chamada e trazer também para a nossa vida que aqueles que não têm fé são realmente sacudidos como numa tempestade pelo mar que é movido pelo vento. A gente precisa, queridos, ter essa noção nessa manhã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não chegaremos a lugar nenhum. E sem fé, essa tempestade que tu está vivendo na tua vida aí não vai passar. Nesta manhã, o mesmo Tiago, lá líder de Jerusalém, ele continua no capítulo 4, eu não vou ler, mas você vai se lembrar disso. E ele vai trazer esse entendimento da fé, e dizendo assim que a fé sem obras é morta. Diga comigo, fé sem obras é morta. O líder de Jerusalém provavelmente contou algum dia essa história de Jesus com os discípulos no mar. A mesma história que você está ouvindo hoje. Porque talvez você esteja sendo sacudido. Talvez você esteja tão emotivo, chorando por qualquer coisa, não conseguindo dormir, não consegue comer direito. Suas emoções estão abaladas. A tempestade tem te arrasado. Mas nessa manhã eu quero te dizer, tenha fé em Jesus Cristo de Nazaré. Pode começar a acreditar que Ele tem todo o poder. Pode começar a dar crédito a isso. E o Tiago vai dizer no capítulo 4, isso que eu li agora estava no capítulo 1, ele vai dizer assim que a fé sem obras é morta. Porque agora ele vai trazer para a ponta dos dedos, para as ações que nós temos, essa nossa fé que nos tira da tempestade, mas também nos usa para tirar outras pessoas da tempestade. O Tiago está dizendo o seguinte: não adianta também a gente ter uma fé tão inabalável que nos tira de uma tempestade, de emoções, de doenças, de tribulações. E essa fé não ir para as pontas dos dedos e não fazer nos movimentar,
para ajudar alguém. E aí ele vai contar no capítulo 4 o seguinte: não adianta dizer que tem fé e dizer para as pessoas, Jesus te liberta da tempestade, Jesus tira você do momento mau, e encontrar alguém que não tem comida, e encontrar alguém que não tem roupa, e encontrar alguém que não tem condição mínima de se sustentar, simplesmente dizer isso para essa pessoa e ir embora. Tiago está dizendo assim: a mesma fé que é a poderosa, a fé em Cristo Jesus, que pode acalmar a tempestade da tua vida, pode te curar de um câncer, pode te curar de uma AIDS, pode te curar de doenças incuráveis pela medicina, é a mesma fé que em nós, ela tem que nos movimentar ao ponto de enxergar o necessitado e ajudá-lo. Nessa manhã, não queira sair sozinho da tempestade, mas ajude aquele que precisa também. Talvez quem esteja na mesma fileira de cadeiras de você, sentado, hoje está aqui só pela misericórdia, porque ele está vivendo a tempestade da vida dele. E Jesus está te chamando para ser aquele que pelo menos vai olhar para ele e vai falar: eu vou orar por você. Assim como Deus tem usado muitas pessoas que muitas vezes atribulados chegam para nós, e quando chegam no Nelsinho, ele tem uma receita poderosa. E ele disse assim: fique em paz. A marca registrada. Se eu tivesse que fazer um adesivo para te declarar como que é o Nelsinho, é o fique em paz. Nessa manhã, se te falta paz, tenha a paz de Cristo no teu coração, mas também olhe para aqueles que precisam. Essa é uma comunidade em que você não foi chamado para sentar sozinho, ouvir a mensagem sozinho, ir embora e continuar sozinho. Mas é uma comunidade em que você pode ser visto e enxergado por Jesus Cristo e pelo próximo que está aqui também, para a glória do Senhor. Mover o impossível não é somente nos mares e nos ventos, mas é também nas ações para abençoar o próximo. Mateus vai relatar uma situação posterior em que os discípulos tentam libertar um endemoniado, um rapazinho que estava cheio de demônio, e eles não conseguem. Eles vão lá e não conseguem, não tem jeito. Aí Jesus chega e simplesmente dá uma ordem, aquele menino é liberto, os demônios vão embora, e os discípulos ficam realmente encucados e, no particular, chamam Jesus para conversar e falam: por que nós não conseguimos? E aí ele respondeu, isso está lá em Mateus 17, 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. O grão de mostarda é o menor grão, um dos menores grãos que existem. Ele é do tamanho da cabeça de um alfinete. Jesus está dizendo que uma quantidade pequena de fé, então aquela quantidade de fé dos irmãos, nossos irmãos que estavam no barco, era muito pequena mesmo. Porque se aquele está dizendo que uma pequenininha fé do tamanho de um grão de mostarda, pouca fé, já é suficiente para o impossível, aquela lá estava bem 0,0 alguma coisa, né? Essas palavras de Jesus no barco, quando os discípulos apavorados chegaram lá, ele fala: que vocês estão com tanto medo? Acho que ele deve ter só virado o rosto assim. Vocês estão com medo, homens de pequena fé? Foi dito antes dele se levantar. Ó, tá assim, ó. Ele perguntou, por que, é o 26, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Aí diz: então ele se levantou. Jesus devia de ser até engraçado. Jesus devia de ser, tirar até uma ondinha da ondona deles, né? Deitado, o barco balançando para caramba. Imagina, Felipe, ele se segurando para conversar com Jesus. Jesus só vira assim e fala: vocês estão com muito medo? Aí Jesus levanta. Irmãos, quando Jesus se levanta na nossa vida, tudo muda. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. É assim que as águas da nossa vida ficam quando Jesus se levanta e repreende os ventos. A nossa fé não é para a gente
ir lá e repreender, mas é a fé de que Jesus é aquele que dá a última palavra sobre tudo na nossa vida. Sobre a tua empresa, sobre os teus negócios, sobre o teu estudo, sobre a sua vida em família, sobre os diagnósticos que você tem recebido do médico, sobre o tratamento que o médico está tentando fazer. Viu, mãe? Viu, pai? Jesus é aquele que dá a última palavra sobre a nossa vida em todos os seus aspectos. E quando ele se levanta, e quando ele fica em pé, as águas da nossa vida ouvem, as águas da nossa vida realmente entendem. Vocês estão sem pé aí? Ei. As águas da nossa vida realmente compreendem aquilo que o Senhor está fazendo. As coisas, quando se levantam e se atormentam, elas precisam de um mínimo de razão sua e minha, para dizer o seguinte: Senhor, eu não consigo. O médico disse, o meu marido me falhou, o meu filho me maltratou, mas nessa manhã você pode ter um relampejo de alegria e saber que Jesus, quando se levanta, essas coisas vão ser transformadas na sua vida e na minha. As coisas que a gente muitas vezes acha que são impossíveis, elas são mesmo. A dívida da tua empresa, o cliente que você acha que não vai te dar mais serviço, porque tem um filho de Satanás lá que está roubando, que está levando propina de outro lado. Mas eu quero dizer uma coisa nessa manhã: quando Jesus se levanta no nosso barco, essas coisas caem por terra em nome de Jesus. Qual é o teu impossível nessa manhã? Os homens ficaram perplexos, diz o 27. Quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? Até esse momento, os discípulos tinham acompanhado Jesus libertando pessoas, curando e até mesmo ressuscitando pessoas. Mas eles nunca tinham visto uma voz humana chegar na proa de um barco no meio de uma tempestade e falar para o vento: fica na tua. Hein, Rúlia? Uma voz humana na proa de um barco, pensa naquilo tudo revirando, batendo de um lado para o outro. Eles molhados, Jesus ensopado, e uma voz sai por uma garganta humana. Jesus usa as cordas vocais. Você entende o que eu estou falando? Ele usa as cordas vocais humanas para falar com os elementos. Os discípulos nunca tinham visto uma tempestade se calar diante de uma voz humana. Mas não era qualquer voz, era a voz de Jesus Cristo de Nazaré. A gente perde a noção do poder de Deus quando não tem fé. E nós encaixotamos Jesus, encaixotamos o poder que Ele tem em coisas que a gente acha que Ele só pode fazer até aqui. Para com isso, seja homem, seja crente. Não limite o Deus que você tem, porque Ele é o Deus do impossível. Nós estamos muito quietos, a gente está muito calado, a gente está muito acuado. Nós viramos cristãos mansos demais diante da tempestade. Nós precisamos lembrar, nessa manhã, que nós servimos ao leão da tribo de Judá. Que uma voz que passa por uma corda vocal humana e que diz: fica na sua, vento, chega lá no vento como um grande rugir de leão, dizendo: volta para o teu lugar. Ondas se acalmem. Aqueles que não conseguiram dormir nessa noite, em nome de Jesus, não fica mais sem dormir. Fale com o Senhor hoje, que Ele fale a respeito dos seus mares e suas tempestades, para que você durma nessa noite. Você precisa dormir. Então eles ficam perplexos, eles ficam
admirados. Cara, nós vimos de tudo. Jesus curou, pôs a mão nas pessoas. Isso já é milagre, mas olha o que o cara fez. Quem é esse? Que é capaz de submeter a sua autoridade às forças da natureza. A gente acha que é coisa só de filme. Irmãos, nós estamos na época do multiverso, do Doutor Estranho. Aí você fica, nossa, se tivesse o Doutor Estranho. Você tem um que não é estranho, você tem um que é conhecido, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, e Ele tem todo o poder. Tudo que o cinema tenta imitar, tudo que o cinema tenta colocar para a gente ficar de boca aberta, multiverso, tempo, nós servimos aquele que está para além do tempo, aquele que para Ele não tem tempo, nós servimos aquele que com uma palavra, Ele abre os portais da vida que precisam ser abertos. Ele é o maior herói, Ele é o super-homem que ninguém pode ser, mas Ele também é o homem simples que dorme de cansaço no meio de uma tempestade. Ele está nessa manhã aqui porque Ele é Deus. Eu sirvo a esse Senhor, Ele é meu herói. Ele é o meu herói. A resposta para essa pergunta ficou retórica. Eles jogaram isso e disseram: quem é esse? Isso foi relatado por Mateus. E Cristo, na verdade, quando acalmou a tempestade, ele cumpriu a palavra. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo, ou seu aplicativo no Salmo 107, vai lá. Salmo 107. Vai no 23. Olha que legal isso. Salmo 107, 23. Diz assim. Obrigado, meu amor. Presta atenção. Vou ler na linguagem NVI, na versão NVI. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem a obra do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda, e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e perdem todo o tino. E então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Vai cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas, e então se alegram, porque se aquietaram, e assim os levam ao seu porto desejado. Isso aqui é um salmo escrito anos e anos antes de Cristo cumprir esse salmo. Ele está falando exatamente do que nós lemos nessa manhã. Aqueles que iam comercializando nos mares abertos, eles viam a obra do Senhor na natureza, no poder das ondas. A Débora, se tem uma coisa que ela tem medo, me permita dizer, é da força do mar. Eu assisto um programa chamado Pesca Mortal. Quem já assistiu isso aqui? São aqueles homens que pescam no mar de Bering os caranguejos da neve. Eles pescam no meio da tempestade. Quem fica no convés fica como bêbado, tentando se segurar e trabalhando. Então os homens que atravessavam sempre o mar, eles tinham experiências parecidas com as dos discípulos. E o salmista está dizendo, naquela época já, quando tudo saía do controle, e eles estavam como os discípulos estavam, perderam o tino, perderam o sentido. Então, diz o Salmo, clama ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades nessa manhã. Clame ao Senhor. Não reclame para o vizinho, não faça um textão no Instagram. Não mande recadinho pelas mídias sociais, mas dobre o seu joelho, ou então se levante, ou então rasgue as suas roupas, a sua veste,
isso está falando figurativamente, logicamente. E clame a Ele. Não perde tempo escrevendo um textão para quem vai ler. Não seja recalcada. Para com essa besteira. Fala com quem resolve. Diga aí pro teu irmão, fala com quem resolve. Nelson, nós temos que falar com quem resolve. A gente está andando muito angustiado porque a gente está fazendo uma resenha para quem não resolve nada. E quem sai perdendo é a gente. Nós damos um mau testemunho, nós murmuramos, nós reclamamos porque a gente fala com quem não resolve, com quem só multiplica a nossa resenha e manda para frente e fala, olha lá, olha, coitado do irmão. Não, nós não somos coitados, você não é coitado. Eu e você servimos a um Deus que se levanta e manda o mar calar sua boca, o vento fica quieto. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. E então se alegram, porque se aquietaram, e assim os leva ao seu porto desejado. Na carta aos Filipenses, eu já estou terminando. Capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve o seguinte. Eu vou ler o 2:9 em diante. Eu vou ler do 8 em diante. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Está falando de Jesus. Paulo para os Filipenses. Aí ele continua. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ninguém no céu, ninguém na terra está isento de responder essa pergunta. A pergunta dos discípulos. Quem é esse? Quem é esse? É esse aqui. Esse é esse aqui. Todos terão que responder. A resposta ela vai ter uma importância muito grande, porque muitos têm opiniões diferentes sobre quem é Jesus. Mas Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. Aqueles homens que serviam ao Senhor começaram a ser perseguidos depois que ele sobe aos céus. E a Valentina me fez uma pergunta nessa semana, eu falei, Nina, eu vou te responder. E depois eu procurei direitinho para responder certinho para ela, de uma forma que ela entendesse. Ela falou, pai, por que tem o peixinho? Por que os cristãos colocavam e colocam o peixinho como símbolo do cristianismo? Talvez você já saiba, talvez não. Não é porque Jesus multiplicou muitos peixes. Não é porque Jesus serviu peixe para os seus discípulos, não é por isso. É porque na sua perseguição eles tinham que ter um código. Tem uma palavrinha difícil que chama acróstico. E acróstico é você pegar uma palavra e pegar as iniciais delas e com isso faz uma palavra. Por exemplo, o IECR é um acróstico daqui da igreja. Igreja Evangélica Pentecostal Cristo é Real. A gente fez um acróstico. IECR. O Felipe fez outro acróstico daqui, COB 795. Ele que disseminou tudo isso. Que é o endereço aqui da igreja, acróstico. No grego, a frase Jesus Cristo de Deus, o Filho Salvador, em grego, pegando as primeiras palavras, formava-se uma palavra que parecia com peixe. E então, quando um cristão chegava, para eu saber, eu não sei se o rolê é cristão, aí eu chegava lá com a varetinha no chão e fazia metade do peixe. Assim, ó. Se ele é cristão também, ele fazia a outra metade. Aí a gente podia falar sobre Cristo, o Filho de Deus. A resposta nessa manhã, para você e para mim, pode ser mudada pela pergunta também que você fizer. Você pode se levantar nessa manhã e falar, quem é esse? Que pode, como fez ao endemoniado de Gadara, tirar os espíritos que tentam dominar a minha mente e o meu coração? Jesus Cristo de Nazaré. Quem é esse que pode me curar de uma doença, como curou a mulher do fluxo de sangue? Tudo isso na sequência, ó. Quem é esse que manda o vento se calar, ele se cala? Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus vivo. Quem é esse que pode libertar dos demônios, tirar
o domínio do diabo sobre a sua vida, se você se sente dominado pelo diabo, pelo pecado, Jesus Cristo de Nazaré. Quem é esse que te cura como curou a mulher do fluxo de sangue? Jesus Cristo de Nazaré. E quem é aquele que pode dar vida ao que está morto, como a filha de Jairo? Jesus Cristo de Nazaré. Não há salvação em nenhum outro nome pelo qual possamos clamar e ser salvos. Jesus Cristo é o único mediador que pode nos reconciliar com Deus, que pode nos conduzir a uma glória eterna, que pode tirar hoje você da tristeza e te colocar na alegria nessa manhã ainda. Os teus olhos estão vendo o perigo? Teu rosto e as suas lágrimas são arrastadas pela fúria dos ventos da sua vida? Se Jesus não está no teu barco e você sabe disso, hoje você pode convidar Ele para a tua vida, e Ele vai mudar a história da tua vida. Ele pode entrar no teu barco hoje, nessa manhã. Você terá a oportunidade de ouvir Ele mandando todas as suas tempestades se calarem. Mateus 8:28, que é a continuação do que a gente leu, diz: e tendo chegado ao outro lado. Fica essa pergunta: quem é esse que até os ventos da sua vida e seus mares tempestuosos pode lhe obedecer? Nessa manhã, se você está aqui no nosso meio, você pode deixar Jesus tocar na sua vida, deixar você ser cheio de paz. O grupo de louvor agora vai cantar com a gente aqui um cântico que diz: tocou-me. De paz ele encheu o coração. Um louvor muito antigo. Na verdade é um medley, é uma junção de vários corinhos antigos. Estou falando da década de 70. Mas nessa manhã, esse louvor vai ser um chamado para você que está aqui e que quer mudar a história da tua vida de uma vez por todas. Enquanto nós estivermos cantando e adorando ao Senhor com esse cântico, você não vai vir aqui para frente. Mas se você quer declarar que Ele é o Senhor e chamar Ele para o teu barco, você vai se levantar no seu lugar. Você não vai, eu não vou te chamar para vir aqui. Você simplesmente, onde está, vai falar: é isso que eu quero. E você se levanta e fica de pé no seu lugar, que daí no final a gente vai orar. E você faz esse ato, é um ato público, não precisa ter vergonha. Mas é algo que você faz. Assim como os discípulos foram lá chamar o mestre e acordar, você hoje vai ter essa atitude de se levantar e falar: eu creio que Ele pode mudar a história da minha vida. É para isso que nós estamos aqui ouvindo essa palavra nessa manhã. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. E se você sentir que é isso mesmo, que essa palavra falou com você, olha, nem começou os cânticos ainda. É isso. É isso. O cântico não começou e você já se levantou, porque a palavra já te tocou. Adore o Senhor com a gente. E fique de pé, você que realmente quer mudar a vida, quer se entregar ao Senhor, quer que Jesus Cristo vá e entre no seu barco nessa manhã. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Mãos em sangue
coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Você que se levantou, levante as suas mãos para o céu assim. E quem está sentado, levante suas mãos na direção dessas pessoas de pé. E todos vamos dizer assim, junto com eles. Repita comigo: Jesus, nesse dia, eu quero que tu estejas nas águas da minha vida, no barco em que eu viajo, e que tu mandes calar as tempestades. Eu preciso andar contigo. Eu preciso de socorro. E entrego nesta manhã a minha vida aos teus cuidados. Seja o meu Salvador. Seja o Senhor que me cura e que me sara. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos aplaudir esse Senhor nessa manhã. Você pode se sentar, fique em paz. Deus te abençoe.